Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai dar uma estudada sobre os layouts que o Wireshark ele tem a nos oferecer, os modos de visualização das informações que são coletadas na interface de rede e como que o Wireshark interpreta isso para a gente. Vamos lá? Então pessoal, eu vou abrir aqui a nossa captura, merge entre ligação 1 e 2. Esse é o arquivo que vocês têm aí com vocês, então abram lá para acompanhar essa aula. A ideia de hoje é conversar sobre a parte de layout do Wireshark. Como vocês viram, o Wireshark ele provê três painéis de visualização para a gente, ou seja, a tela dos pacotes capturados, que é essa telinha aqui, a tela dos detalhes do pacote, ou seja, onde você seleciona um pacote específico, e aqui você consegue ver todos os cabeçalhos dele, seja camada de enlace, rede, transporte ou mesmo seção ou payload. E além disso, ele tem essa terceira tela aqui que a gente já desabilitou, que são os packet bytes. Se você vier aqui em View, você pode simplesmente desabilitar ela, como a gente já estava trabalhando. Porém, na aula de hoje, eu vou te apresentar como é que você configura os layouts e você pode customizar o Wireshark na forma que você achar melhor trabalhar. Então, você pode vir aqui no menu Edit, você vem aqui em Preferences, ele vai abrir essa pequena tela de configuração aqui para vocês e você vem aqui em Layout. Percebam que o layout padrão do Wireshark é o painel 1, mostrando o packet list, ou seja, a lista de pacotes que a gente capturou. O painel 2 mostrando o packet details, que é esse painel aqui, onde mostram os detalhes do pacote. E no painel 3, você tem aqui os packet bytes sendo apresentados, que a gente já havia desabilitado eles. Então, se você vier aqui habilitar, você vai ver que o layout do Wireshark está exatamente no formato que a gente havia definido aqui no layout, painel 1, painel 2, painel 3. Um formato que eu gosto muito de trabalhar é esse segundo formato aqui, ó. Painel 1 apresentando o packet list, painel 2 mostrando o packet details e o painel 3, você pode ver que ele vai ser cortado pela metade aqui na vertical, mostrando os packet bytes ou, nesse caso, o packet diagram. Vamos selecionar ele e dar um OK. Olha só que interessante que ficou a visualização do Wireshark. Aqui em cima você tem a lista de pacotes capturados na interface. No painel 2 você tem os detalhes do pacote capturado, ou seja, você tem a estrutura dos cabeçalhos, e aqui no painel 3 você tem a visualização da estrutura do cabeçalho de acordo com as RFCs. Então aqui se você clicar em cada cabeçalho, você pode ver exatamente a estrutura do cabeçalho de Ethernet, que ele contém 32 bits na primeira linha, e na segunda linha contém 16 bits, totalizando 48 bits. Isso para a gente são 6 bytes. E aqui no cabeçalho Ethernet, nos 6 primeiros bytes, ou seja, nos 48 primeiros bits, que é o que representa, a gente tem justamente o MAC address de destino. Então, se a gente abrir aqui, você pode ver aqui que eu tenho o MAC address de destino. Ele é representado por 6 bytes, que corresponde aos 48 primeiros bits do cabeçalho de camada Ethernet. Se eu selecionar o próximo cabeçalho, Source, você pode ver que eu tenho mais 48 bits, que corresponde ao meu endereço MAC address de origem, que é Samsung B06A3C. E aqui em seguida eu tenho mais 16 bits, ou seja, 2 bytes, informando qual que é o cabeçalho da camada superior. No caso aqui é IPv4, correspondendo a esse cabeçalho aqui, Internet Protocol Version 4. Então, essa aqui é a estrutura de pacotes que o Wireshark ele te oferece. Então, basta você vir aqui em Edit, Preferences, vem aqui em Layout, e basta você selecionar esse segundo layout, eu particularmente gosto muito dele. Existem outras formas de se apresentar, mas na minha opinião, esse segundo formato é o que mais valoriza o espaço para você conseguir trabalhar no Wireshark. E no painel 3, você pode vir aqui e selecionar o Packet Diagram. Você vai estar atribuindo esse formato de apresentação no Wireshark. Se você clicar aqui com o botão direito, você vai vir aqui, ó, Show Field Values, ou seja, mostrar o valor dos campos, dos cabeçalhos. Então basta você clicar aqui e olha só que interessante, ele vai passar a te mostrar o valor correspondente a cada cabeçalho de acordo com a estrutura do pacote. Essa estrutura de cabeçalhos aqui, o Wireshark não inventou ela. Isso aqui segue uma RFC, uma norma técnica. Então, por exemplo, se a gente pegar a RFC do protocolo IPv4, que é a RFC 791, então basta procurar ela no Google, RFC 791, basta entrar aqui na RFC 791 no site da IETF. Se vocês forem aqui no índice, é uma RFC bem curta, tem poucas páginas. Então aqui no item 3.1, Internet Header Format, o formato do cabeçalho de internet do protocolo IP, Internet Protocol. A gente clica aqui nele e você vai ver justamente o formato do cabeçalho
do protocolo IPv4. O mesmo formato que a gente tem aqui no Wireshark. Por quê? O Wireshark tem que seguir uma norma para conseguir fazer a remontagem de todos os bits recebidos na interface de rede. Então ele vai lendo a quantidade de bits necessários para cada cabeçalho. Por exemplo, os 4 primeiros bits correspondem à versão do protocolo. Os 4 próximos bits correspondem ao tamanho do pacote. Os 8 próximos bits correspondem ao cabeçalho de QoS. Os 2 próximos bytes, ou seja, os 16 próximos bits, correspondem ao tamanho total do pacote. E assim por diante. E você vê que os cabeçalhos correspondem exatamente ao que está impresso aqui na norma. E conforme você vai clicando aqui, deixa eu minimizar essa tela. E conforme você vai clicando em cada cabeçalho, você pode ver que o Wireshark vai selecionando automaticamente qual que é o cabeçalho que você clicou. Então, se eu pegar aqui o endereço de origem, você pode ver que ele é composto por 32 bits. Então, 192.168.1.14 corresponde a esse cabeçalho aqui. O endereço IP de destino, 239.255.255.250, corresponde a esses próximos 32 bits. Se a gente selecionar todo o cabeçalho IPv4, você pode ver aqui que ele é composto por 20 bytes. Assim como se eu selecionar o cabeçalho de camada 2, enlace, ele é composto por 14 bytes. Então, eu tenho 48 bits, ou seja, 6 bytes no endereço maquiados de destino. Eu tenho 48 bits, ou seja, 6 bytes no endereço maquiados de origem. Então, 6 mais 6 eu tenho 12. E aqui com mais 2 bytes, ou seja, 16 bits, eu tenho o tipo da camada superior, correspondente a IPv4. Então, eu tenho 2 bytes com 6 bytes, 6 bytes, eu vou ter um total de 14 bytes correspondente à minha camada de enlace, Ethernet. E é o que corresponde ao que o Wireshark está nos apresentando. Além disso, esse formato de apresentação estruturado conforme a RFC determina, ele pode ser exportado, ele pode ser salvo. Então, se você trabalha lecionando ou precisa montar algum laudo técnico, algum tipo de documento referente a uma captura realizada, você pode estar clicando com o botão direito aqui e estar salvando o diagrama no formato PNG. Então, eu vou deixar aqui salvo, área de trabalho, header format Wireshark. No momento em que eu salvar esse cabeçalho, vai ser criado um arquivo aqui. E quando eu abro esse arquivo, toda a estrutura de cabeçalhos de camada Ethernet, ou seja, camada de enlace, IPv4, ou seja, camada de rede, UDP, camada de transporte, e payload de dados, eles vão ser apresentados aqui conforme eles estão preenchidos aqui no Wireshark. Não se esqueçam que, por padrão, ele não traz os valores preenchidos. Então, você tem que clicar com o botão direito sobre o painel 3, aqui no caso sobre a estrutura do pacote, e você vai vir aqui em Show Field Values. Ele passa a preencher a estrutura dos cabeçalhos para você aqui no Wireshark. É um formato muito bom para caso você queira se aprofundar no estudo dos cabeçalhos, dos protocolos das camadas de enlace, rede, transporte e principalmente sessão, que é onde a gente mais vai trabalhar. Então, ter um conhecimento a respeito desses protocolos aqui é fundamental e a gente vai estar discutindo muito isso daí nos próximos módulos. Além disso, se a gente for analisar, em todas as camadas eu tenho aqui alguns cabeçalhos que não constam aqui no meu diagrama, aqui no painel 3 do Wireshark, por exemplo. Então você pode ver aqui que eu tenho o header checksum, e o próximo header aqui, você pode ver que é o source address, 192.168.1.23. Porém, por que ele pulou do header checksum para o source address se eu tenho esse header checksum status? Esses aqui são os metadados que o Wireshark vai inserindo na estrutura de cabeçalhos de camada de enlace, rede, transporte e sessão. E são alguns cabeçalhos de controle que vão te ajudar muito na análise de protocolos através do Wireshark. Então, são metadados inseridos, por exemplo, aqui no meu cabeçalho de transporte, eu tenho aqui o UDP, a porta de origem, a porta de destino, o tamanho do pacote e o checksum. São esses 4 cabeçalhos que eu tenho aqui, porém ele coloca aqui string index. Esse string index, na verdade, ele não existe lá no cabeçalho de camada 4. É apenas um cabeçalho de controle que o Wireshark inseriu aqui. E esses metadados podem ser muito úteis para realizar uma análise, principalmente quando a gente estiver trabalhando com TCP, UDP, DNS. Então, eles colocam alguns cabeçalhos de controle para que facilitem o nosso dia a dia na análise do protocolo. Então,
Sempre tenham em mente que tudo que está entre colchetes aqui no Wireshark, independente de qual for o cabeçalho, são metadados, eles não fazem parte da estrutura de pacote. Você pode perceber que, inclusive, quando eu clico aqui, ele nem conta a quantidade de bytes referente a esse cabeçalho estão consumindo. Então, aqui no Source Port eu tenho 2 bytes, no Destination Port eu tenho 2 bytes, tamanho do pacote eu tenho 2 bytes e no checksum eu tenho 2 bytes. Aqui no status eu não tenho nada referenciando tamanho deste cabeçalho, string index também não, timestamp também não, e o DP payload, você pode ver que se trata justamente do payload da próxima camada, ou seja, Session Initiation Protocol. Eu tenho 567 bytes do meu cabeçalho SIP, e aqui ele está falando que o payload tem exatamente 567 bytes, que corresponde ao meu protocolo SIP. Então, pessoal, peço para que você abra esse arquivo de captura, merge entre ligação 1 e 2 e repita os passos que eu apresentei aqui para vocês, para que você possa se familiarizar ainda mais com a estrutura de cabeçalhos do Wireshark, a configuração do layout e principalmente essa questão dos cabeçalhos que o Wireshark provê, seja ele real ou seja ele inserido através de metadados. Vamos para a próxima aula.